Então, vamos continuar a nossa reflexão sobre a Cristologia Joanina, Padre Alberto Casalegno, quinto semestre da Teologia. As fórmulas de reciprocidade. A primeira fórmula de reciprocidade entre Jesus e o Pai se encontra no capítulo 5. O que acontece no capítulo 5? Jesus cura o enfermo na piscina de Betesda, que preguiçoso, sem vontade, que ficou praticamente, diz o texto, 38 anos sem ter a força de se jogar na água quando era agitada por um anjo. É uma visão um pouco, vamos dizer, mítica, pagã ainda, não é? Da religiosidade popular. Jesus não é curado pela água da piscina, mas é curado pela palavra de Jesus. Isso é importante. O fato é que o fato acontece no dia de sábado. E então os judeus protestam dizendo: é sábado e não te é permitido carregar o teu leito ao enfermo curado. E então o que Jesus responde diante dessa observação feita pelos judeus? Os judeus perseguiam Jesus porque fazia tais coisas no sábado. Estamos no capítulo 5, versículo 16. Mas Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Essa é a frase que indica a relação íntima entre Jesus e o Pai. Por quê? Porque, apesar do Gênesis, que destaca na redação sacerdotal que Deus descansou no sétimo dia, a teologia judaica sabia bem que Deus nunca pode descansar, porque é o Criador, aquele que sustenta no ser toda a realidade, então sempre trabalha. E os rabinos, que eu já falei na sala de aula, destacavam que Deus continua, vamos dizer, regendo a natureza, vamos dizer, porque distribuindo o sol e a chuva em tempos determinados, também no dia de sábado, porque no dia de sábado continuam nascendo crianças, porque no dia de sábado tem a morte, tem o julgamento das pessoas, não é? E então Deus nunca para de trabalhar. E Jesus, então, respondendo aos judeus que falam, que reprovam Jesus, perseguiam Jesus porque fazia tais coisas no sábado, respondendo: meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho, Jesus se coloca no mesmo nível do Pai. É interessante notar que tem uma diferença entre João e, por exemplo, os evangelhos sinóticos. Vocês lembram aqui no capítulo 2, por exemplo, quando os discípulos arrancam as espigas e os fariseus, no dia de sábado, reprovam, Jesus responde, estamos em Marcos 2, versículo 27. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. De modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E então, aqui a visão é mais antropológica, não é? Não se pode condicionar ou julgar para um ser humano porque, vamos dizer, em caso de necessidade, não pode respeitar o sábado. Aqui, pelo contrário, no Evangelho de João, a perspectiva não é mais antropológica, mas é cristológica. Isto é como justamente em João, a atenção do evangelista vai para a identidade de Jesus. Então, Jesus trabalha como o Pai trabalha. E então,
partilha da mesma atividade, então tem direito de operar também no dia de sábado, para levar a criação à perfeição. Não é para abusar do sábado. Jesus aqui não abole o sábado, nem desrespeita o sábado, mas realiza, faz com que a criação se torne perfeita, curando o enfermo da piscina, de acordo com o plano de Deus, porque o sétimo dia a criação está na sua perfeição, e por causa da situação humana e do pecado humano, agora não está mais nessa situação de perfeição. Por isso, Jesus pode cura para o enfermo sem, vamos dizer, violar o dia de sábado. Porém, os judeus entendem as palavras de Jesus. Os judeus, então, com mais empenho, procuravam matá-lo, pois, além de violar o sábado, ele dizia ser Deus, seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Isso, então, os judeus entendem que aqui Jesus se coloca ao nível do Pai, na esfera de Deus. E por isso é uma fórmula de reciprocidade. Tem outra fórmula de reciprocidade que se encontra na festa da dedicação, no capítulo 10, não é? Quando os judeus perguntam se és o Cristo, dizem-nos abertamente. E Jesus responde, já vos disse, mas não acreditais. Estamos no capítulo 10, versículo 24 e 25. E logo depois, Jesus destaca, vós não credes, porque não sois de minhas ovelhas. Minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Essa é a frase de reciprocidade, a fórmula de reciprocidade. Eu e o Pai somos um. Em que sentido esta frase deve ser interpretada? Nos concílios da igreja primitiva, para destacar a realidade de Jesus, para entender melhor a identidade de Jesus e a identidade de Deus Trino, entenderam essa fórmula como se fosse uma unidade de natureza. Isso é totalmente estranho ao pensamento de João. Eu e o Pai somos um, não tem nada a ver com a natureza divina de Jesus. O que quer dizer? Bom, devemos acompanhar o que se encontra pouco antes, que eu já li agora. Agora, eu lhe dou a vida às ovelhas, e ninguém as arrebatará de minha mão. Essa expressão, ninguém as arrebatará de minha mão, se volta para o Pai. Também meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar as ovelhas da mão do Pai. Então, a frase arrebatar de minha mão e arrebatar da mão do Pai se encontram logo antes da frase eu e o Pai somos um. O que devemos concluir? Não se trata tanto de unidade na natureza, mas da unidade na ação salvífica. Tem um projeto salvífico de Deus que se realiza através de Jesus. E o Pai e Jesus colaboram para a realização deste projeto.
Então Jesus, porém, se coloca no mesmo plano do Pai, porque como ninguém pode arrebatar as ovelhas da mão do Pai, da mesma forma ninguém pode arrebatar as ovelhas da sua mão. E então é outra fórmula que indica uma relação íntima entre Jesus e o Pai, tem o mesmo projeto salvífico, o mesmo desejo de salvação de todos. E ninguém pode arrebatar as ovelhas nem da mão do Pai, nem da mão do Filho, porque os dois colaboram para a salvação. Então vocês se dão conta que a salvação é o desejo do Pai. Ele não está aqui para nos julgar, para nos condenar, mas para nos salvar. Isso é muito importante. E os judeus logo depois entendem o valor dessa frase, não é? Que Jesus, com essa frase, que não se encontra no sinótico, só exclusiva de João, destacam os judeus. Outra vez apanharam pedras para lapidá-los. E logo depois, não te lapidamos por causa de uma boa obra, isto é, da cura do enfermo, ou da palavra que ele dirigiu a respeito das ovelhas e do pastor, mas por blasfêmia. Porque, e voltamos, sendo apenas homem, tu te faz Deus. Então, os judeus entenderam claramente a identidade, a pretensão de Jesus, que se coloca na esfera de Deus, no plano do Pai. Essa é a segunda fórmula de reciprocidade que nós encontramos. Tem outras duas fórmulas que eu vou explicar no vídeo que se segue, sendo que já estamos com 12 minutos de gravação. Bom estudo, um abraço, aprofunda bem a matéria.